Então, George, na quarentena, né, as nossas aulas de EBD acabaram se transformando em lives no domingo, da Igreja Presbiteriana Filadélfia. E, Uhum, em determinado momento, por um pedido lá do pessoal da UMP, União de Mocidade Presbiteriana, uhum, da qual eu sou conselheiro, a gente falou um pouco sobre a perspectiva de Kuyper, de graça comum. Por que legal. eu citei o nome de Kuyper, né? Porque você vai falar o que é cosmovisão cristã, vai falar sobre alguns temas, né? Isso. E se a minha memória falhou aqui, esse termo cosmovisão, se não foi cunhado por Kuyper, é daquele período ali. Uhum, E aí você, quando for apresentar a definição, você é o estudioso do tema e ensina sobre isso, pode até, inclusive, me corrigir aqui meu oriente, né? uhum. Meu entendimento. Preciso comentar uma outra coisa. George ministrou, ou ministra, não sei ainda, aulas de inglês, acho que na Cidade Viva ministrou, George? Na Ministrei. Escola Internacional Cidade Viva. Isso, já fiz E eu várias também aulas tive lá. contato com ele lá algumas vezes, a gente se encontrava lá, Uhum, também na Escola Internacional Cidade Viva. Mas aí eu legal. vou passar a bola para ele, eu vou ficar interrompendo assim, para não ficar um monólogo, mas Aham, eu acho que isso é que é legal de fazer conversa, né? entrevista, porque às vezes o lance da live, né? O povo entra, eu faço muito isso, eu estou falando que eu faço isso, e não sai, mas simplesmente minimiza a tela e vai para outra coisa. Uhum, E por quê? Porque às vezes a live fica monótona. Eu entendo uhum. as pessoas, né? A prática acontece exatamente porque ela pode ficar monótona. O reverendo, esse nome. Você vê quem entra aí, George? Ou só Ah, eu que vejo quem entra? vejo, vejo. Pronto. Quem entrou agora, esse Tiago Nascimento, Aham, ele é secretário presbiterial, é lá da Igreja Presbiteriana de Patos. uhum, E ele também nos ajuda, ele nos ajudou num acampamento que nós fizemos no ano passado com os adolescentes, e ele tem dado apoio, e eu estou falando isso para dar bem-vindos aqui a ele, que acabou de entrar aqui uhum, nessa live, legal. e já deixar aqui de antemão o convite para ele, que ele também vai ser um dos próximos Uhum, que eu vou acabar pegando aqui para a gente trabalhar. é. Jorge, fica à vontade aí, fale um pouco sobre cosmovisão para a gente. Ótimo. Gente, boa noite. Eu queria só começar, né? Eu gosto de tentar relacionar esses ensinos sobre cosmovisão, que às vezes o pessoal acha uma coisa muito abstrata, né? Uma conversa muito, não traz uma coisa prática para a minha vida. O que é que isso pode ser prático na minha vida? E esse conceito de cosmovisão, essa palavra inicialmente foi lá do Weltschmerz, né, do alemão, né, que eu não vou conseguir pronunciar, formado, mas um dos grandes precursores das ideias, né, de cosmovisão cristã, ela vem baseada, é uma perspectiva bíblica, né, um termo que foi criado sobre o que é entender o evangelho, mas a ideia de cosmovisão cristã, né, que é isso que eu estou falando, vem lá da Bíblia, né, da perspectiva bíblica do que é, e de Agostinho, né, os reformadores trabalharam muito forte, né, com o conceito, não a palavra em si, mas a ideia de ter uma vida com a cosmovisão cristã, que é o evangelho alcançando todas as áreas da vida. Mas cosmovisão é uma coisa interessante porque muita gente nunca ouviu falar essa palavra, mas todo mundo tem. Todo mundo tem, todo mundo opera, as suas ações operam a partir de uma cosmovisão, porque eles não conseguem, as pessoas não conseguem, não existe uma pessoa que não tenha uma cosmovisão. Então, existem algumas pessoas que relacionam a cosmovisão às lentes que nós vemos o mundo, e hoje em dia você pode ver, né, se a gente for tentar trazer para uma relação mais atual, algumas pessoas colocam algumas lentes na área da política, né? E não importa o que a pessoa A ou B fez, o governador, o presidente ou o ex-presidente, não importa o que essas pessoas fizeram, sempre ele vai tem uma narrativa por trás da minha lente. Então, eu sempre vou operar a partir dessa narrativa. Então, mesmo o que é a realidade, né, tem alguma coisa na realidade, mas a narrativa que eu opero da minha cosmovisão não vai fazer com que eu negue essa situação. Então, o cara lá salvou 7 pessoas de um incêndio, tirou o gatinho da árvore, fez tudo isso. Ah, não, mas estava com a camisa rosa, e essa camisa rosa
não presta porque tem preconceito com as pessoas que... Então, não interessa, porque a narrativa, a cosmovisão da pessoa por trás é que opera a maneira que ela pensa e age, né? Se existe uma pessoa, por exemplo, na Índia, por exemplo, existe o sistema de castas, existe o sistema de uma cosmovisão animista. E muitas mulheres acreditam que são mulheres, né? Eles têm uma vida que é cíclica, né? Então, Uhum. eles morrem e vão reencarnar em outra coisa ou ter uma vida melhor. Então, as mulheres, elas acreditam que são mulheres porque na vida passada elas foram um homem que pecou muito. Então, nessa vida, elas precisam sofrer para pagar o preço para que na próxima vida elas tenham o privilégio de ser um homem. Imagine o que é ser mulher para uma indiana. É uma vida muito desgraçada mesmo. É uma vida... É. Porque ela vive nessa pressão, nesse peso. Porque a sua cosmovisão está alinhada a isso. O estilo de vida dela, ela tem que sofrer. Quanto mais ela sofre, melhor para o futuro dela, a fé que ela tem no futuro. E quando ela alinha a sua visão, né, a sua cosmovisão com a sua prática, ela vai querer sofrer. E isso é uma prisão, né? Paulo, ele nos fala em Colossenses 2, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui rapidinho, Colossenses 2:8, ele fala assim, tenham cuidado para que ninguém os escravize a filosofias vãs e enganosas. Ele está dando um alerta. Né? A carta de Colossenses, ele tá lutando, né, com a supremacia de Cristo, né, que ele fala na carta de Paulo aos Colossenses. Algumas pessoas queriam adorar anjos, eles queriam a ideia do conceito de Jesus e algo mais. Umas pessoas querendo o início da ideia do gnosticismo aí, que o espiritual é elevado. E ele começa a debater isso. Né? Ele não está falando dessa questão dos indianos que eu estou falando aqui, mas é a questão do escravize, filosofias enganosas. E isso tudo está dentro dessa cosmovisão, coisas que nós precisamos lutar. Às vezes a gente tem pessoas indo para a igreja, indo lá para ouvir a pregação, a mensagem do evangelho, e às vezes elas se convertem, né, são convertidas para a área espiritual, mas o resto da vida elas não estão convertidas. Então essa separação assim, né, que acontece com essas pessoas que não entendem o poder que existe, né? Então, a cosmovisão, ela realmente opera no antes, né? Antes do porquê que nós fazemos as coisas, a gente opera a partir de valores e sistemas que estão lá. Eu gosto muito da definição que um dos livros de Jonas Madureira, ele traz uma definição que a cosmovisão é um compromisso do coração. É um compromisso do coração da pessoa, né? Onde está o seu tesouro, aí está o seu coração, aquilo que nós fazemos está refletindo uma cosmovisão. Eu não sei a pronúncia do nome daquele autor, eu não sei se vou pronunciar correto. Alguma coisa, Saire, que tem, eu acho que o livro é do monergismo. Do elefante, né? É Universo ao Lado, né? Isso. Tem Universo Esse ao é um Lado. dos poucos, eu li pouco sobre cosmovisão. Acaba não sendo uma coisa que me cativou, sabe? Na área da teologia e de querer... Mas eu estou aqui fazendo a pilha de livros que está segurando meu celular, está com um livro que eu estou lendo, que é o do Heber Campos, né? Amando a Deus no Mundo. Legal. Você já leu esse livro, não? Ainda não, mas eu já ouvi falar. Você já leu, Leandro? Ainda não. Quando você lê, você põe a resenha lá no seu canal. Ótimo. Para ver se bate com o que eu li também, viu? Uma coisa que você acho que vai falar, né? Você acabou meio que indiretamente colocando essa dissociação que às vezes muitos cristãos têm de que eles têm... Eu acho que é muito, muito ainda impregnado do como é que chama? Daquele catolicismo que a gente tem no Brasil, né? Da vida secular e da vida religiosa, né? E a falta da perspectiva... A famosa frase, o católico não praticante, né? Todo mundo diz que é católico, mas ninguém é nada, né? Pois é, e lamentavelmente a gente hoje pode dizer com muita tristeza, né? Que existe uma categoria de evangélicos que está nesse grupo. Porque eles transformaram a rotina do domingo como se fosse uma rotina, uma imitação do que o catolicismo tradicional faz,
e vivem a semana como se nada do que fizessem fosse diante da face de Deus. Que é uma coisa que você acha que vai falar, né, sobre essa perspectiva de viver diante da face de Deus, como Uhum, a cosmovisão ela vai impactar nisso. uhum. Como ter uma cosmovisão bíblica vai impactar nessa sua perspectiva de viver diante da face de Deus, seja você estudando, seja trabalhando, seja fazendo uma atividade física. Como é que ter uma cosmovisão bíblica faz essa diferença, Jorge? É interessante, você falou a questão, aquilo que a gente comentou dos não praticantes, né? A gente tem uma quantidade grande de pessoas que se dizem evangélicas, se dizem cristãs, protestantes, e também são da mesma forma. Muito porque hoje existe a questão é moda, né? É moda ser cristão, ou existe as igrejas que não pregam o evangelho de verdade, né? Então, a teologia da prosperidade, são pessoas indo lá, mas sendo alimentadas com teologia do coaching agora, essa novidade, né? Que saiu a questão da necessidade por bens materiais e agora é você pode tudo e você é o centro da adoração. Então, são pessoas até que Na estão... verdade, as pessoas têm buscado autoajuda, né? É, É meio então, que uma espécie de autoajuda, né? Jesus ele é um segundo plano ali que vai lhe ajudar a você conquistar por causa da sua fé, por causa, é um negócio totalmente maligno mesmo. E o que eu Uhum. vejo que infelizmente acontece é que esses caras eles são muito famosos, com milhões de seguidores na internet. Por quê? Porque tem muita gente buscando isso, né? Se eles estão, né? Mas Com tantos seguidores, né? é, então a Bíblia já nos alertou sobre os falsos mestres que viriam. E a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação a isso. Sabe? Seguir Jesus, Jesus nunca prometeu essa vida fácil, essa vida. Jesus não prometeu bens, Jesus não prometeu segurança nessa vida, né? Se fosse isso, Jesus tinha odiado Paulo, né? John Piper até fala sobre isso. Paulo seria o mais odiado por Deus, porque o cara sofreu muito pela causa de Cristo. É, pela causa do Mas, evangelho. mas a questão de como nós partimos, né, para uma vida diante da face de Deus, é entendendo o que significa o Evangelho. A gente precisa entender que o Evangelho ele não veio para apenas, né, Jesus não morreu apenas para nos livrar do inferno e nos levar para o céu. E acabou. Existe um propósito de estarmos aqui na Terra. E esse propósito de estar aqui na Terra é, como diz o catecismo, né, viver para a glória dele. O fim principal do homem é que Deus seja glorificado, é gozá-lo nele. E Deus nos chama a um... Existe um mandato, né, um mandato cultural. Deus nos chama à salvação por causa de Cristo e existe um mandato cultural. O cristão deve agir na sociedade. O cristão deve agir em todas as áreas da vida. Então, quando nós lemos Mateus 28, a gente vê Jesus nos ensinando a proclamação do Evangelho. Então, todos os cristãos devem proclamar o Evangelho. Então, o pastor deve proclamar o Evangelho? Amém. O médico deve proclamar o Evangelho? Amém. O missionário também, o professor também. Então, ninguém está fora desse âmbito da obrigatoriedade de se proclamar o Evangelho. Todos devem proclamar o Evangelho o máximo possível. Entretanto, existe um conceito de que a única coisa que Deus nos manda fazer é isso. E isso não é verdade. A Bíblia não começa em Gênesis, em João 3,16. A Bíblia começa em Gênesis. E Deus criou todas as coisas. E disse que era bom. E Deus nos chama para trabalhar na terra. E Deus nos chama para arar da terra. Então, existe a missão de Deus na história, onde nós temos a criação, a queda, a redenção e a consumação. E Deus está agindo na história por todo o tempo, mas ele usa o seu povo aqui na terra. Então, um dos grandes famosos, né, você citou Kuyper, aquela frase de Kuyper, né, não há um centímetro na terra que que Jesus não diga é meu, é porque ele é o Senhor de todas as Uhum. coisas. Então, quando eu tenho uma pessoa que ela funciona a partir de uma cosmovisão cristã, ela funciona no seu trabalho, na sua casa, na sua família. E isso não é fácil.
É mais fácil você ser um pregador lá fora do que você viver uma vida piedosa dentro de casa. É mais fácil você sair entregando panfleto na rua do que você testemunhar o evangelho de Cristo no seu trabalho. Você não se corromper, você não entrar nesse jeitinho brasileiro que muitos entram. E às vezes a gente percebe que é como se desligasse uma chave, sabe? É como se tivesse Eu um... vou, Oi. eu penso que a gente vê isso é muito comum, né? Infelizmente, as pessoas é como se desligassem uma chave, mas passando sobre essa perspectiva de como o evangelho ele transforma, inclusive, a nossa relação com a criação e com o próximo, às vezes eu vejo a postura, a rede social, ela é interessante porque ela potencializa muito daquilo que a gente acredita. Uhum. Então, se a gente acredita no que está certo, potencializa o certo. Mas quando a gente acredita em coisas distorcidas, aquilo potencializa também. Uhum. Então, às vezes, eu fico vendo, né, a postura de muitos líderes religiosos, e entenda, eu me incluo neles, eu já tive inúmeras vezes que redirecionar coisas que eu escrevi, porque eu fui orientado por alguém mais experiente, ou eu mesmo percebi que exagerei, mas para me ajustar à escritura, e não forçar a escritura a ajustar o que eu quero que ela se ajuste. Onde é que eu quero chegar, né? A gente hoje, né, vê que parece que muitas lideranças religiosas, no contexto polarizado que a gente está vivendo, elas demonstram uma espécie de vociferação ali naquele ambiente, mas são meio que uns gatinhos mansos quando estão num ambiente bem agressivo, bem oposto. Uhum. Tem muita gente que eu conheço, cara, que o discurso que às vezes eu vejo nas redes sociais, se elas estivessem num cenário completamente arredio ao evangelho, como, por exemplo, o que eu trabalho, elas não abririam a boca para falar. Porque eu conheço as pessoas realmente, sabe? Uhum. Mas por quê? Porque essa é uma distorção da cosmovisão delas. Elas acham que protegidas aqui por esse aparelho, elas podem falar o que querem e falam muita besteira. E derramam do... Porque tem uma cosmovisão mal apropriada. É. Você viu, né? A gente até comentou o mesmo vídeo lá que o Alan compartilhou. Não, não dá para saber quem organizou aquele movimento de queimar as máscaras no interior lá Uhum. da região norte. Você viu aquele vídeo lá, né? Uhum. Mas é lamentável como cristãos eles têm sido levados a decisões como essa. Por quem eles são levados? Uhum. Pelas lideranças religiosas que eles têm. Que fazem as maiores sandices porque estão protegidos no seu cercado. Uhum. Porque não vivem diariamente para a glória de Deus, testemunhando. Mas para vociferar protegido, testemunha. Mas na hora de uma conversa ou de apresentar o evangelho, nossa, É difícil. tem pessoas que eu acho que não conseguem mais nem apresentar o evangelho, É. desses que eu vejo na rede social, de comunicar quem é Jesus Cristo. Um É muito desses, triste esse cenário. um desses líderes que eu falei desse ministério que chama Disciple Nations Alliance, esse Aliança Discipuladores de Nações, o nome dele é Daryl Miller. Ele escreveu muitos livros sobre cosmovisão e ele passou 3 anos no Labri da Suíça, com Schaeffer. Então, ele Uhum, bebeu muito dessa fonte, né, de cosmovisão, de Schaeffer. E uma das frases que ele mais fala é que ideias têm consequências. Então, aquilo que está na nossa mente, é, que, é, que é a nossa cosmovisão, ela vai ter consequência prática, ela vai ter fruto. É como se fosse uma árvore, né? Essas ideias, elas estão lá nessa raiz. Só que é como se o tronco fosse os valores. Então, a gente tem, por exemplo, valores para algumas nações. Por exemplo, uma mentira. Uma das maiores mentiras que tem acabado com o mundo hoje. Que o homem é superior à mulher. Essa mentira uhum. tem sido enraizada nas culturas, e não só nas culturas onde tem o machismo. No Brasil, muitas vezes a gente vê essa desvalorização da mulher, ou a mulher ela é um objeto sexual para, né,
balançar lá as coisas, ou ela deve ser esquecida. Então, é uma contradição. A gente tem um feminismo lutando, gritando contra o machismo, a gente tem desse outro lado a desvalorização da mulher. Só que essas ideias, esses valores, né, de que a mulher, o homem é superior à mulher, geram alguns comportamentos nas pessoas. E esses comportamentos vão gerar frutos. Então, mulheres são violentadas, mulheres são abusadas, Uhum. mulheres são desvalorizadas. E aí geram frutos para uma nação. Quanto mais mentiras uma nação tem no seu nível das ideias, menos frutífera ela vai viver. Então, você observa, tem a história, por exemplo, de um autor indiano, cristão, um cara muito bom, chama Vishal Mangalwadi. Ele escrevendo no livro dele, Verdade e Transformação, ele fala a história de quando um indiano vai para a Holanda. E o fazendeiro lá na Holanda coloca na porta da fazenda dele um armário com leite, queijo, todas as coisinhas assim, e uma caixa com um troco. E na porta, o pessoal abre a porta, tem o papelzinho com os valores do que é o queijo e tal. O pessoal coloca o dinheiro, pega o troco, pega o seu queijo, fecha a porta e vai embora. E esse indiano fica maluco. Ele não consegue, Entender. não consegue entender por que as pessoas não pegavam tudo. Ele disse, se fosse na Índia, as pessoas iam pegar tudo disso aí, o dinheiro, ia pegar o leite, o queijo, iam levar embora desse cara. Mas você vê que é engraçado isso, né? Porque são pessoas que estavam pegando leite lá, são pessoas que não eram cristãs, não, na Holanda. Pessoas que do dia a dia, da sua cultura. Mas as verdades de Deus estavam estabelecidas naquela nação e as pessoas entendiam, por que eu vou fazer isso? E aí ele começa a discutir, né? Quando eu conto essa história, quando eu dou aula sobre isso, eu já contei essa história algumas vezes, e uns alunos começaram a rir. Esse professor, se fosse no Brasil, levava até a vaca e a caixa do armário embora. É Né? verdade. E aí Verdade. a gente ri, né? Porque é uma realidade. E, infelizmente, as nossas piadas, elas contam de uma cosmovisão. Mas o que ele fala depois é o quê? Quanto mais mentiras nós temos na nossa cultura, mais empobrece uma nação. Por quê? No Brasil não dá certo isso. Então, no Brasil, eu tenho que ter um vendedor. Só que esse vendedor pode roubar do dono. Então, esse vendedor tem que ter um fiscal para o vendedor. Um E aí, o supervisor. fiscal, um supervisor. E aí, o supervisor tem que ter outro supervisor. Por quê? Porque as pessoas não são confiáveis. Então, quanto mais mentiras eu tenho na nação, mais caro o povo paga. Então, o povo é que sofre. É interessante demais isso. E veja como a gente vive no que é conhecido como a época do pós-modernismo, né? Uhum. Onde a ideia de pós-verdade já está bem estabelecida, né? E como hoje as pessoas elas precisam de verdades objetivas e como a gente não tem mais fontes, pelo menos, eu estou pensando fora da escritura, certo? Uhum. Há uma busca pela verdade objetiva. Mas como relativizou-se a verdade objetiva, a mentira ela foi sendo alimentada, tem gente que hoje só se alimenta da mentira. Uhum. Então, por mais que você queira apresentar a verdade, eu não estou nem falando da verdade do Evangelho, a Uhum. verdade factual de alguma coisa, mas as pessoas elas estão tão acostumadas a serem alimentadas pela mentira que aquela mentira passa a ser verdade para ela. Porque isso está no campo das ideias. E, infelizmente, no nosso país, é terreno fértil. Ah. Essa coisa que você falou É, sobre. Fale. é por isso, eu estou dizendo assim, é por isso que não fecha a conta no Brasil. Porque eu tenho pessoas não cristãs que colocam na política a solução para os problemas, a visão messiânica. Outros colocam na educação a visão É, messiânica. Então, não encaixa. quando eu sou da área da educação, né, as pessoas da área da educação, elas têm na educação a salvação do universo. Essa visão Por mais que se messiânica. mostre a evidência empírica de que mesmo as nações de maior desenvolvimento educacional
continuo lidando com temas como racismo, como feminismo, como todo e qualquer ismo que você puder imaginar no sentido pejorativo do termo, não é redentora essa situação. Mas eu confesso, sabe, Jorge, que para esses, cara, eu entendo, porque eles não tiveram uma mente transformada. Então, esses que veem nessas cosmovisões e nessas estruturas formas redentivas, eu dou o desconto. Mas isso me incomoda quando vem de alguém que, a princípio, a gente imagina que teve a mente regenerada, em que foi colocado um novo óculos, mas a pessoa continua achando que é a educação que vai resolver. Ao mesmo tempo, a gente está vivendo um momento de convulsão social nos Estados Unidos, eu não sei se eu posso usar esse termo, que aconteceu nos Estados Unidos porque os Estados Unidos ignorou a pandemia. Você vê que na Europa, como não foi ignorada a pandemia, né, pelo menos a maior parte das nações que não ignoraram, conseguiram, não passaram por esse problema social que iria acontecer. Nos Estados Unidos, uma situação específica, social do racismo, que está lá estruturalmente impregnado na sociedade deles, desenvolveu uma convulsão social lá agora, né? Eclodiu essa convulsão social. Mas porque eles ignoraram a situação, a situação sanitária que todo mundo enfrentou. E aí elas estão agora. Eu fico vendo as imagens, elas andando de um lado para o outro. É a cara, é o sentido da humanidade. Ela anda buscando algum sentido, buscando alguma razão, alguma causa para defender de um lado para o outro. É por isso que os cristãos, eles têm a mensagem. Nós temos a verdade, né? O cristianismo, a gente precisa trazer essa ideia para os cristãos, principalmente. O cristianismo, ele não é uma verdade porque eu acredito nele. Ele não é a verdade porque você acredita nele. Se ninguém no mundo acreditasse nele, ele continuaria sendo a verdade. A fé em Deus não é a verdade porque eu tenho fé em Deus. Não depende de mim. O cristianismo é verdade porque Deus é a verdade. Porque Deus existe. Porque Deus está aqui. Deus é o significado desse mundo. Então, quando a gente sai desse pós-modernismo onde o cristianismo é a minha verdade e aquilo outro é a verdade dele, então tudo bem, a gente fica com essa mente como se fosse a dele, concordando com essa pessoa. Mas os cristãos devem se levantar, né, para uma postura onde entender que a conta só fecha com a história verdadeira. A história verdadeira está nas Escrituras. A realidade do mundo nós encontramos nas Escrituras. Então, como é que os cristãos podem fazer isso? Então, os cristãos eles vivem uma maneira diferente na educação. Você é um professor diferente porque você vive para a glória de Deus. O seu trabalho é excelente, o seu trabalho onde os alunos vão ser desafiados, os alunos vão ser encorajados, os alunos vão ser pessoas melhores. Ele não está enraizado com um foco na educação. Não é educação pela educação, é para a glória de Deus. Então, quando as pessoas olham para mim como empresário, que não aceita suborno, que não aceita não pagar uma bolinha lá para o fiscal, né, que paga imposto mais caro. Por que você está fazendo isso? Você está pagando mais caro. Você não precisa dizer todas as coisas que você vendeu. Só coloca o mínimo aí. É o mais fácil. Todo mundo faz isso. Tu vai dar dinheiro para esse governo. Escolha esses caminhos mais fáceis. Você está estabelecendo uma cultura do reino no mundo. Então, eu não estou dizendo que isso tudo deve fazer sem a pregação do evangelho. Claro que não. O que transforma as vidas e as almas das pessoas, o que transforma a pessoa de dentro para fora é somente o evangelho. Só que a gente tem vivido como se a gente estivesse num prédio em chamas. E aí, o prédio em chamas é o quê? Eu fui convertido e agora eu tenho que pregar o evangelho porque tem que salvar almas. O resto não importa. Então, o meu trabalho como médico não importa, porque o importante é salvar almas. Então, eu tenho que ser líder dentro da igreja. Eu já escutei uma vez um adolescente chegar para mim e fez: eu quero ser engenheiro. Eu fiz: por quê? Ele fez: porque eu posso ganhar muito dinheiro e assim investir em missões.
Ou seja, o seu trabalho para ele não tinha propósito, não tinha significado. O significado da vida era investir em missões para que as pessoas escutem a proclamação do evangelho. E em certa parte eu vejo um bom coração nessa pessoa, só que existe um entendimento errado. O evangelho ele não alcança só a nossa área espiritual. E aí viver para a glória de Deus, ser discípulo de Cristo, a gente vai abrangendo isso. Isso é um dualismo. É um dualismo, é uma mentalidade separada, onde existe o espiritual Uhum. e o sagrado. Então, o sagrado, né? O dia do Senhor, quando a gente fala do domingo, do dia do Senhor, que é um dia importante de estarmos congregando com a igreja, mas Jesus é o dia do Senhor é domingo, mas todos os dias são do Senhor. Em adoração a Ele, nós estamos juntos como igreja, louvando ao Senhor dentro de um templo, amém. Mas estamos servindo ao Senhor no nosso trabalho, na segunda a sábado, segunda a sexta, também. Então, a gente precisa entender que o Senhor, ele é glorificado através do nosso trabalho, das nossas vidas, com aquilo que nós fazemos. Então, nós não podemos esquecer disso. Às vezes as pessoas se convertem, né, escutam uma mensagem até emocionados, choram, em alguns lugares vão lá, né, pro apelo lá na frente, em algumas igrejas, em outras igrejas eles dizem, agora eu sou cristão e tudo mais. Aí faz o quê? Se converte no coração. Então ele está aqui, ó, nasceu de novo aqui, mas ele não nasceu de novo aqui. Ele não estuda Uhum. as escrituras, ele não entende o que significa servir a Deus, e aí começa a viver uma vida dualista, onde eu sou uma Ah, pessoa na igreja e eu sou outra pessoa fora da igreja, porque aqui o meu espiritual é como se o espiritual não alcança aqui essa minha área privada, né? é bem interessante, né? Eu acho que boa parte das pessoas que eu sigo no Facebook, eu acho que você segue também. Não dá para saber se são na área teológica, né? E hoje um pastor, acho que de uma cidade do interior do Rio, ele escreveu algo bem interessante sobre essa questão do racismo que veio bem à tona agora nos últimos 5 dias, né? Uhum. E como nós cristãos, por causa desse dualismo, parece que depois que nós fomos transformados cidadãos do reino, parece que quando nós somos enxertados na videira, parece que o que ficou lá fora pode se explodir. Pode acabar, meu amigo. Para mim, tô de boa. Eu tô tranquilão aqui. Eu sou de Cristo e tá tudo maravilhoso. E o mundo, com seus problemas, suas mazelas, problema deles. E ele escreveu o seguinte: era o incômodo dele, né? É que ele, o mesmo incômodo que o meu, é que nessas horas, né, os cristãos da nossa tradição, a tradição reformada, deveriam dar uma espécie de pausa, né, sobre temas como predestinação dupla, se precisa batizar ou não os infantes, coisas desse tipo, Uhum. se a ceia pode ser ministrada nesse período de quarentena, por exemplo, olhar para essa situação e mostrar que quando o evangelho é compreendido, problemas como o racismo, o feminismo, o machismo que você colocou, eles têm que ser solucionados, porque o evangelho transforma o homem todo. Uhum. Uma vez no campus que eu trabalho, né, infelizmente eu tive que ouvir, mas eu não fui chamado a participar, e aí eu não ia me meter numa coisa da de entrão. Mas eu estava ouvindo uma crítica lá de uma professora, baseada na seguinte tristeza do mundo, né? Uhum. Ela dizendo que perto da casa dela, na cidade lá do interior do campus, uma família lá de evangélicos, o marido batendo na mulher. E aí ela dizendo que conversou com a senhora lá, né? Ela disse assim, não, mas eu não posso fazer nada não, porque a Bíblia diz que a mulher tem que ser submissa ao marido. E aí onde é que eu quero chegar? É que a professora, por não conhecer a escritura, não é cristã, ela pegou somente a passagem fora do contexto maior da passagem do ensino lá, Uhum. Efésios capítulo 5, e aí, meu amigo, fez aquela festa, né? O, o, o mundo, ele lê a gente.
e ele lê a gente sempre no lado negativo do evangelho. Uhum. Ele lê quando eles sabem que há uma mensagem que transforma a nossa mente, o nosso coração, e eles esperam que essa mensagem seja uma mensagem viva. E ficam ali, né? Quando ela não acontece, eles usam a própria escritura para dizer, ó, tá vendo? Podia ter feito isso, isso e isso e aquilo outro. Bom, onde é que eu quero chegar? Nós estamos num momento em que não temos líderes na igreja, no mundo, também são outros tempos, né? Mas que possam, num momento como esse, pessoas que têm visibilidade, pessoas que têm 500 mil seguidores no Twitter, eu fico indignado, sabe, Jorge, quando eu não vejo esses líderes do nosso tempo, diante desse contexto, não tuitarem nada, nem que seja para ensinar os cristãos. Frente a uma situação como essa, por exemplo, sobre o caso do Floyd lá, do racismo. É uma causa, E aí é uma causa que você vê... muitas... Desculpa. Fale, pode É uma falar. causa que muitas visões políticas e ideologias se apropriaram como se fossem deles, né, do racismo, quando a igreja devia estar preocupada com essas coisas. Então a igreja, gente, o racismo, ali a imagem e semelhança de Deus, nós temos que honrar aquilo e guardar a preciosidade que é, né, nós lutarmos por isso, a questão da mulher. Por que que o feminismo cresceu? Porque as mulheres estavam dando um grito contra o machismo, contra uma opressão em cima delas. Só que aí elas deram um grito e foram lá para o outro extremo. E agora as mulheres querem ser iguais ou superiores aos homens em função também. E aí, essa questão, a palavra submissão. As pessoas pegam a Bíblia e usam o seu próprio dicionário, né, a sua definição de submissão, para poder A interpretar a sua Bíblia. cosmovisão, elas usam a Exatamente. Operando cosmovisão delas a partir da sua para cosmovisão. aplicar a escritura. E aí não vai bater. Não vai. E aí é onde a igreja não tem vivido isso, né? Um marido que está batendo na mulher tem que ir preso. Um cara desse tem que ir preso. Porque ele não é marido de acordo com a Bíblia. Ele não é um servo, ele não é um líder, ele é um monstro, sei lá o que é isso. E aí. E assim, vamos tomar o texto de Efésios como referência, né? Se ele está fazendo isso, ele não está amando a esposa como Cristo ama a igreja. Nunca, jamais. Então são essas coisas, sabe, que uma cosmovisão distorcida, cristã, inclusive, uma cosmovisão cristã distorcida, ela é muito danosa, porque as pessoas não conseguem colocar em prática aquilo que a Escritura ensina. Eu fico vendo, né? Tem um livro muito bom de John MacArthur, o nome do livro é Escravo, não sei se você conhece. Não. Não li E, ainda. e ele, e ele trabalha uma perspectiva interessante, porque a palavra aqui é traduzida como servo. Em muitos textos do Novo Testamento, vós sois servos, ela é a palavra doulos, que, na verdade, deveria ser traduzida sempre como escravo. E MacArthur diz que os tradutores das escrituras, os editores, né, das nossas traduções, eles fizeram um desserviço em certas passagens. E onde é que eu quero chegar, né? Quando um cristão ele entende, voltando para essa questão do racismo e a cosmovisão cristã aplicada, a condição de escravo que ele estava, ele sempre vai reconhecer que o tratamento que é dado a um escravo é um tratamento de opressor ao oprimido. E o cristão foi liberto disso. Então ele não pode compactuar com nenhuma forma de escravidão. E eu estava vendo hoje um sermão do Charles Spurgeon, acabei compartilhando, que ele dizendo que, por mais que na Eucaristia compartilhasse do pão com algumas tradições diferentes, né? Ele era batista, talvez compartilhasse com os presbiterianos, com episcopais, ali no contexto da Inglaterra, mas se ele soubesse que um daqueles que estava à mesa com ele era um escravagista, ele não participaria da ceia. Porque ele não conseguia compreender que uma mente daquela que defendia a escravidão no contexto dos Estados Unidos
Ele era inglês, mas pensando nos escravagistas norte-americanos, ele era batista, né? Como é que o evangelho não tinha transformado a mente desse pessoal? E ele não sentava à mesa. Uhum. Então não dá para um cristão ver para um cenário como esse, com uma cosmovisão cristã centrada na escritura, e não se incomodar com isso. E É. isso me incomoda pelo seguinte, eu não tenho Twitter, porque também se eu tiver Twitter, aí eu não vou ver mais para mais nada. Uhum. Eu não vejo os caras tweetarem, bicho. Gente que teria expressividade e dizer assim, ó, o evangelho ele liberta da escravidão, escravidão do pecado. Então não tem sentido um cristão ficar calado em temas como esse. E aí vira a pauta da esquerda. Uhum. E quando vira a pauta da esquerda, os conservadores acham que está ruim. É. Quando, na verdade, se os conservadores que são cristãos pregassem o evangelho, isso não viraria a pauta da esquerda. Uhum. A esquerda não teria pauta, para ser sincero. Uhum. Mas Então, isso aí seria o mundo ideal, né? onde Eu acho que isso aí seria o mundo ideal. a gente vê dentro do cristianismo, essa questão da cosmovisão cristã, a gente vê alguns tipos de padrão, alguns tipos de padrões, né? Existe algumas pessoas dentro da igreja que são os que são chamados, conhecidos como desconectados. É aquilo que você mencionou. Parece que quando elas são convertidas, elas entram nessa bolha e nada mais do mundo lá fora se importa. Então, eu estou indo para o céu. Então, eu estou fora, né? Eu não sou... Eu A sou... minha pátria não é mais aqui, né? Então, ela tá no mundo, ela está aqui, mas está focada no céu. Então, nada aqui importa. Então, são totalmente desligados e desconectados do mundo real. E aí, eu venho para um outro lado, para o outro extremo, que são os conformados. São pessoas que estão no mundo, mas não tem nenhuma diferença do mundo. Então, eles são Uhum. iguais, né? Então, a gente vê... quem prega muito forte contra isso é o Paul Washer, o Steve Lawson. Eles falam muito sobre essa questão de crentes carnais, né? Que, na verdade, nem são cristãos mesmo, assim, que não tem diferença. Não tem. Uhum. Então, esse tipo de cristão não conta, digamos assim. São pessoas que estão lá, estão frequentando uma atividade religiosa de domingo, mas não tem relação com o cristianismo, né? E o que a gente deve seguir é o que as igrejas que impactam o mundo. O impacto do mundo é aqueles que são discípulos de Jesus. Ser discípulo de Uhum. Jesus é viver Imitando ele, né? é uma vida radical. É uma vida de entrega. É uma vida que a gente sabe que é uma vida de fazer muita coisa, né? A gente, quando a gente lê Tiago, né, diz que a fé sem a obra ela é morta. Tiago nos ensina sobre isso. Só que a gente também aprende uma visão bíblica que não é as nossas ações, não são as nossas ações que vão nos garantir o nosso relacionamento com Deus. O nosso relacionamento com Uhum. Deus já foi garantido. Efésios 2:8. Pela graça sois salvos. Então, por quê? Pela graça salvo, pela fé, né, que não vem de vós, é dom de Deus. Então, Deus é que nos dá essa graça de nos relacionarmos com Ele. Então, nós somos gratos por causa disso, somos, né, imensamente gratos. Nós não podemos pagar esse preço, né? A ira de Deus se satisfez na cruz. Jesus morreu por nossos pecados. E agora? Como é que eu vou viver uma vida que é de discípulo de Jesus se eu ainda tenho pecado dentro de mim? Eu ainda não consigo não pecar. Então, é a realidade do reino de Deus, do já e do ainda não. Eu sei o que eu tenho que fazer para obedecer a Deus, mas eu não consigo completamente. Paulo nos ensina isso em Romanos 7. E a gente vive nessa vida de dificuldades, né? Por causa da realidade do pecado na gente. Então, aonde é que eu vou buscar esse estilo de vida? E a Bíblia nos ensina que Jesus ele nos ajuda a perseverar. Jesus nos ajuda, através do Evangelho, a continuar. Então, ele é a causa, por causa da sua morte na cruz do Evangelho, ele é essa causa. Mas ele é que nos sustenta enquanto a gente faz isso. Então, a maneira de eu educar os meus filhos, a ensinar a disciplina, a ensinar a palavra de Deus, a maneira que eu trato a minha esposa, as pessoas vão observar como eu trato a minha esposa, principalmente como eu falo dela, como ela fala de mim quando eu não estou lá, como os meus filhos respondem quando os pais não estão. A gente vai vendo isso.
essa maneira, isso tudo, a gente sabe que não é um merecimento meu, é que a graça de Deus vai me ajudando a tratar essas pessoas dessa forma. E aí, a maneira que eu trabalho, eu vejo e observo a graça de Deus nisso também. É difícil demais obedecer a Jesus em tudo. É difícil demais isso tudo, mas Jesus não nos chama para uma vida fácil. 2 Coríntios 5:15 fala de viver uma vida por aquele que nos salvou. Não vivam vós, não vivam para vós mesmos, mas vivam para aquele que vos salvou e que vos redimiu e que morreu por vocês. Então, é um estilo de vida que a gente não vive mais para nós mesmos. Então, entender a cosmovisão cristã, a partir do evangelho, a partir dessa realidade bíblica, é uma vida radical. Ela é totalmente radical, totalmente contra a cultura. Ela é totalmente sem sentido para o mundo. É loucura para esse mundo. É maluco. Quando eu acho que eu olhei no relógio aqui, eu acho que a gente tem uns 5 minutos, eu acho. Sim. Mas quanto a essa coisa de colocar em prática, né, de viver diante da face de Deus, quando a gente lê a carta aos Romanos, se a carta aos Romanos terminasse em Romanos 11, ela não traria ensinamentos práticos do que aconteceu até o capítulo 11. E quando a gente entra em Romanos capítulo 12, eu penso que do que vem ali em diante, 12, 13, 14 e 15, Romanos 16 é basicamente só agradecimentos, né? Mas o que tem em Romanos capítulo 12 deveria ser algo que o cristão, quando abrisse os olhos todos os dias pela manhã, tivesse em mente aquilo, né? De que a sua mente foi transformada, que você não é salvo pelas obras, é pela graça, você já foi justificado e você foi amado na eternidade. Quando alguém ele vive com isso na cabeça, eu não tenho dúvida, Jorge, que ele vai viver essa vida radical. Um livro muito legal sobre isso, que é O Discípulo Radical de John Stott. Não sei se você já leu. Ele trabalha muito bem isso, né? E assim, quando eu li O Discípulo Radical, eu disse, cara, isso é a vida que eu quero enquanto cristão. Porque, meu irmão, para ser mais um, no sentido de que o evangelho não vai impactar nada, nem ninguém próximo de mim, é uma lástima, cara. É uma lástima. Eu queria que você fizesse dessa parte final agora, divulgasse aí seus canais do YouTube, o que você faz lá, as resenhas de livro que você faz lá e as outras coisas, divulgasse suas páginas na rede social. Eu vi hoje, eu só passei a te seguir hoje no Instagram. Eu sou meio lento no Instagram, eu gosto mais de Facebook. Mas eu vi que você fez um videozinho bem legal com a flauta e um ukulele. Aquilo ali é? Aquilo é um ukulele ou um cavaquinho? É um ukulele. Foi, né? É um ukulele, né? Então, foi bem legal aquele videozinho lá. Mas eu só vi hoje, cara. E divulguei isso nas redes sociais para o pessoal, quando for assistir esse vídeo, ele vai ficar salvo. Lhe procurarem, né? E quando alguém quiser chamar para um estudo numa igreja aí do nosso presbitério, o seu presbitério não é o mesmo que o meu presbitério, você é do presbitério metropolitano. Mas para trazer um estudo para os adolescentes, jovens, para os pais também, já que você é um cristão bem produtivo na prole. Na prole, cara. Uma vez eu vi uma mensagem lá na igreja de vocês, eu acho que foi em 2009, Igreja do Barra dos Estados, o pastor era Mendonça ainda, mostrando que os muçulmanos tinham em média 10 filhos, 11 filhos, e isso ia impactar a Europa no futuro. Foi feita uma projeção lá, tal, bem focada, né, cara? E mostrando que os cristãos, principalmente nos Estados Unidos e Europa, têm um filho, quando tem, né? E aí eu já tinha 3 nessa época, eu disse, não, na minha parte eu acho que eu já fiz, mas quando eu olho para quem tem 4... Mas é uma maneira de dominação, né? Quando Deus não manda dominar o mundo. Sim, com certeza. Foi impactante também a mensagem lá, hein?
Então, só agradecer, né, por essa oportunidade aí de compartilhar, né? Aqui no Instagram eu compartilho muito sobre os filhos, indicações de livro também eu posto aqui, é, algum comentário ou outro sobre algum livro. No YouTube eu estou trazendo mais conteúdo, né? Eu estou produzindo aulas sobre cosmovisão, já tem lá no canal do YouTube. Já tem algumas resenhas de livros, alguns estudos exegéticos, né? Estudos de Colossenses. Nós trabalhamos também com jovens, com a questão de vocação, né? A questão de trabalho e o reino de Deus, porque segue essa linha da vocação, da cosmovisão cristã também. Então, a perspectiva do evangelho alcançando todas as áreas da vida, que é muito importante a gente focar, né? A gente fala de missões e a gente olha para o missionário lá no outro país do mundo, mas às vezes o outro cara lá no país do mundo tá dando aula, tá numa escola, tá de enfermeiro, tá? E a Uhum. gente é como se lá ele lá que está em outro país é missão, aqui não é. E a gente tem que tirar esses parâmetros aí, né? Então a gente tem trabalhado muito com isso, essa questão de família também, né? De cosmovisão cristã para o ensino da família, a perspectiva bíblica da educação de filhos. A gente Eu tem lembrei trabalhado. o que a gente foi fazer lá na igreja. Eu acho que era sobre homeschooling, Aham. o debate lá Era sobre naquele a dia, não foi isso? educação, e aí eu falava sobre homeschooling e você falava sobre. E a gente compartilhava sobre educação, né? Foi. Eu até ganhei um livro, gostei, inclusive, li o livro. Quem domina a escola Governo com domina o Honra. mundo, acho que é assim. Do Gary D. Eu li o livro, gostei. É Fui bom daquele. premiado com ele. Jorge, eu quero lhe agradecer Obrigadão aí. por esse momento aqui e um prazer estar conversando com você aqui nessa live. Vou deixar salva Ótimo. nesse Instagram e depois eu vou ver como é que faço para salvar no meu Instagram ou no seu Instagram. Você que deve operacionalizar isso aí, né? Eu vou tentar Mas eu vou baixar. salvar aqui nesse. Ótimo. Então tá bom. Valeu, hein? Deus te abençoe, cara. Um abraço aí Um na sua abraço. família